Vamos hoje conversar sobre uma ave migratória que liga mais de 1000 zonas úmidas de 46 países na Europa e África. Uma ave fascinante, tem um nome comum muito bonito, maçarico de bico direito. E um dos locais que esta ave utiliza para repousar é exatamente à porta da capital portuguesa, em Lisboa, no estuário do Tejo. É um dos seus muitos abrigos. À conversa tenho comigo, e a palavra de cientista de hoje pertence-lhes, Martin Bial e Maria Dias, do CE3C, o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E o pretexto imediato para estarmos aqui a conversar tem a ver com um estudo publicado recentemente na revista científica, uma revista de referência, o Journal of Applied Ecology. Os autores alertaram para o que estava a acontecer com esta ave migratória, os riscos que estava a correr, no fundo, os riscos que, no limite, se calhar nós humanos também estamos a correr. Bem-vindos. Martin Bial, comece por si, como o líder desta investigação. Talvez começássemos por explicar a escolha desta ave. Porquê esta espécie? Porquê este maçarico de bico direito e não uma outra espécie semelhante que pudesse dar-nos os mesmos indicadores, de que já falaremos com mais detalhe. Martin. Olá, bom dia, obrigado. Sim, então fizemos este trabalho com sim, a espécie que é maçarico de bico direito, também chama-se o milharango em português. Hum. Eh, então, esta é uma ave limícola, que também pode-se dizer que é uma ave aquática, ou seja, é principalmente associada a zonas úmidas, zonas aquáticas. E esta espécie também é uma espécie altamente migradora, ou seja, usa sítios diferentes durante a reprodução e sítios durante o inverno. Ou seja, faz migrações, faz grandes movimentos entre os sítios de reprodução e as zonas de invernada. E esta ave também é interessante para nós, foi uma espécie que a gente escolheu para este estudo, porque é uma espécie também que é bem estudado. Tem muitos dados, tem muita informação sobre estes movimentos, para onde estes animais vão, e tem especificamente tem informação sobre os indivíduos, tem informação sobre os movimentos que os indivíduos fazem entre estes sítios de nidificação e invernada. E foi mais ou menos por isso que a gente escolheu para trabalhar com maçarico de bico direito. Portanto, já havia muita informação à partida que vocês acrescentaram e de que maneira com este estudo. Maria Dias, era no ponto, complementando o que o Martin acabou de dizer, em relação ao nosso país, também é uma ave já muito estudada, ou este estudo acaba por dar um passo maior em relação ao estudo desta ave no nosso país? Estou a Bom falar dia. especificamente, muito estudado, o Martin já explicou que sim. Sim, Queria agora perceber sim, no nosso sim. país se é uma ave que já merecia a atenção de muitos investigadores. Bom dia, Maria. Muito bom dia, muito bom dia. Então, o maçarico de bico direito, ou milherango, de facto é uma ave, como o Martin estava a dizer, uma ave muito estudada, para as quais existem muitos dados. Existem também muitos dados para Portugal, algo que nunca tinha sido feito e que com este estudo tentámos então pela primeira vez abordar, foi perceber, de facto, como é que as aves que, por exemplo, utilizam o nosso país, estão de alguma forma conectadas com outros países e outras zonas úmidas. E também devo dizer que surgiu muito a ideia de usar o maçarico de bico direito neste estudo, por ser uma ave particularmente emblemática de muitas ameaças e de muitos problemas que temos vindo a ver na gestão e nas zonas úmidas em Portugal, nomeadamente o facto de ter sido, digamos, uma das grandes bandeiras da questão do estuário do Tejo e, enfim, da possível perda de qualidade do estuário do Tejo na sequência da construção do aeroporto no Montijo. E, portanto, apesar da espécie estar muito estudada, faltava de facto dar este passo, de perceber até que ponto um sítio, a destruição ou a perda de qualidade de um sítio em particular, pensando aqui no Tejo, mas nós fizemos essa análise para todos os sítios utilizados por esta espécie. Portanto, como eu estava a dizer, a perda de qualidade de um sítio pode de facto também influenciar a qualidade dos outros sítios, porque estes sítios estão todos desconectados numa rede. Portanto, Uhum. se de alguma forma acontecer alguma coisa aqui no estuário do Tejo ou noutro sítio utilizado por esta espécie, isso vai ter, digamos, uma repercussão
nos outros locais. E, De portanto, que era forma, isso Maria? que Pode-me nós explicar estávamos. melhor? Tem a ver, imagino eu, tem a ver com a redução do número de aves, por exemplo, não é? Exatamente, Uhum. exatamente, exatamente. Portanto, quando nós pensamos muitas vezes em impactos, não é, que nós humanos que causamos enfim, nos habitats das espécies, muitas vezes os estudos são feitos a nível local. Pensamos, ok, será que isto vai ter impacto aqui? E esquecemos que ao estarmos, digamos, a retirar um local importante de uma rede de locais que são utilizados, ou que é utilizada pelas aves, estamos também, de alguma forma, a impactar os outros locais e vamos, de facto, afetar, digamos, a sobrevivência da espécie. E isso é um pouco o que se tem estado a ver pelo mundo todo. O maçarico também foi uma escolha, não foi por acaso, porque o grupo de aves a que pertence, que são estas aves limícolas, eh, é um dos grupos de aves que, enfim, não está ainda. Tem muitas espécies que estão à beira de ser consideradas ameaçadas de extinção, digamos assim. Na verdade, numa revisão recente sobre o estatuto de conservação deste grupo de aves, das aves limícolas, começamos a perceber que, de facto, estão a ir no caminho, estão-se a aproximar cada vez mais, de facto, no caminho de começarem a ter um risco de extinção elevado. E isso é muito por causa da questão que eu estava a falar atrás, ou seja, delas dependerem de um conjunto grande de sítios que devem ser protegidos, devem ser geridos também, digamos, para garantir que as populações se mantêm saudáveis, digamos assim, e não são, Uhum. enquanto rede de sítios, ok? Portanto, Qua- é um bocadinho como nós, peço desculpa, mas só Sim, para sim, diga, acrescentar, diga. como nós dependermos de vários locais para a nossa sobrevivência e de repente começam a desaparecer este, começa a desaparecer aquele, certo? Exato. Portanto, há que ter em conta toda esta rede e não apenas um local individualmente. Quais são as principais agressões, digamos, que estas aves encontram nestes locais? São diferentes também, imagino eu, de país para país. Questões ligadas à poluição, por exemplo, no estuário do Tejo, mais poluição, mais poluição sonora, redução do habitat. Quais são os grandes riscos que estas aves encontram nos locais por onde vão passando, vão navegando, vão voando e vão passando a sua vida? Eu posso responder um pouco, depois se calhar Sim, o Martin sim, o pode, Martin, pode quando quiser, pode completar. intervir. Sim, sim. Uh, Pronto, são vários e dependem naturalmente de país para país, dependem muitas vezes até de sítio para sítio. Nós, de facto, é o próximo estudo que estamos a fazer, é precisamente olhar com mais detalhe para essa questão. Destruição do habitat é uma das principais causas. Digamos, a perda de qualidade das áreas que utilizam, muitas vezes por conversão dos terrenos que utilizam para outros fins, é uma das principais causas. A poluição também é uma causa. Agora, a questão da poluição por plásticos, que é muito falada, por exemplo, nas aves marinhas, começa-se a perceber que muitas aves aquáticas também podem vir a sofrer, ainda não é atualmente um grande problema, mas pode vir a ser no futuro, mas também a perturbação, digamos, a Uhum. presença de pessoas. Todos temos a experiência quando nos aproximamos de uma ave, não é? Ela foge. Claro. E isso pode-nos não parecer assim óbvio o impacto que tem nas aves, porque voa e vai para outro sítio. Mas isso de facto tem um impacto difícil de medir, mas tem um impacto grande, não é? Essa perturbação que causamos. E portanto, isso também é um dos fatores que certamente está a contribuir, digamos, para a degradação da qualidade destas zonas úmidas. Martin Bial quer acrescentar, e já agora, se calhar o estudo acaba por também nos dar já algumas indicações, embora tenha percebido, pelo que disse a Maria Dias, que esse é um outro passo, um outro momento do estudo, perceber quais são os riscos de uma forma mais concreta, mas o que é que os indicadores, nomeadamente este estudo, já estão a dizer? Sim, posso acrescentar que, como a Maria disse, as ameaças varia bastante entre países, entre sítios, também consoante a maneira como os animais estão a utilizar
o habitat. Por exemplo, uma das principais ameaças para o maçarico de bico direito é a alteração do habitat onde nidificam, principalmente através da intensificação agrícola, das práticas da agricultura. Mas isso é diferente do que está a se passar aqui, no Tejo, por exemplo, ou no África Ocidental, onde também passam o inverno muitas populações. Então, mas tem muito a ver, muitas das ameaças têm muito a ver com a maneira humana de modificar o habitat. E muitas vezes, como aqui no Tejo, os maçaricos tenham começado a utilizar o nosso habitat, o habitat que a gente temos estado a criar, que é um habitat como campos agrícolas de arrozais, que são habitats altamente alterados pelos humanos, mas eles tenham conseguido utilizar. Mas se a gente depois decide mudar, não é, para outra coisa, talvez não seja depois um habitat adequado para a para espécie. estas aves, não é? No caso dos Exatamente. arrozais, é a questão da modificação da biodiversidade e a introdução de pesticidas, herbicidas e por aí fora, não é? Podia Sim. ser, sim, sem dúvida, Uhum. mas também então, como a Maria, ligando então a questão das ligações, dessas redes então de sítios, se estamos a mudar, alterar os habitats ao longo da rota, tiramos as arrozais Claro. daqui ou mudamos para outro habitat ali, os animais tenham que estar sempre flexíveis a estas mudanças e não são sempre flexíveis. E este é o Maçarico, sim, sim. problema. Maçarico de Uhum, bico direito, o nome científico é Limosa limosa, não é? exatamente. Que é um nome também Exato. muito, muito bonito. Maria Dias, e se olharmos agora para os habitats, para as mais de 1000 zonas úmidas em 46 países que este maçarico de bico direito visita, para os próprios habitats, o que é que pode representar o declínio desta espécie? Claro, Sim. claro que haverá consequências, claro que haverá consequências, portanto, para os habitats, para as outras espécies que utilizam os habitats, não é? E Sim, isso também é um aspecto interessante deste tipo de. Nós não abordamos aqui, mas também pode ser abordado com a metodologia que nós utilizamos aqui, que é, digamos, esta tal. Estudar esta conectividade, nesse caso seria entre espécies e habitats, não é? Então, obviamente, estes animais, sendo, por exemplo, predadores, não é? Alimentam-se de invertebrados, alimentam-se sobretudo de invertebrados que sim. vivem, por exemplo, pegando no exemplo dos arrozais, muitas vezes há a ideia errónea de que estas espécies estão lá a comer o arroz e, na verdade, estão-se a alimentar dos invertebrados que, que existem, por exemplo, nos arrozais e que, se não fosse a presença destas espécies, poder-se-iam tornar uma praga. Quer dizer, não sei se é dependendo dos locais, obviamente, Claro, e claro, percebo. das Sim, sim. espécies que estão a ingerir, mas obviamente, como todas as espécies, têm um papel importante no ecossistema, não é? Digamos, no equilíbrio do ecossistema, na regulação do ecossistema, tirando, digamos, essa peça, obviamente faz com que, por exemplo, espécies de invertebrados que outrora seriam controlados, limitados pela presença de predadores, podem crescer desmesuradamente, não é? E causar desequilíbrios, nomeadamente o aumento desmesurado de outra espécie, que pode ser vista como praga, etc, etc. Portanto, os próprios os habitats, obviamente, evoluíram, vá, digamos. Bem, já agora o conceito de habitat faz sentido no contexto de uma espécie, é o habitat de uma espécie. Sim, Um, mas, digamos, as zonas onde eles habitam são também afetadas pela presença deles, nomeadamente, e geralmente, sobretudo, pelo efeito regulador que têm, sejam como predadores, sejam como presas. Neste caso, seria como predador. Também como presa, outras espécies, com certeza, mas sobretudo como predador. Portanto, o facto tem, das limosa desaparecerem, obviamente tem consequências, digamos, em todo o ecossistema. claro, há alterações nesse ecossistema e muitas vezes desequilíbrios, não é? Que são os Exatamente, grandes riscos. exatamente. Martin Já Vial, agora, só se diga, posso diga, acrescentar, diga, peço pode, desculpa, Edgar, diga. porque eu acho que há uma outra componente que eu acho que é importante também realçar, que é a questão também, vou-lhe chamar a componente cultural, a componente da importância que as espécies têm também enquanto valor
paisagístico, De mas elemento da valor paisagem, cultural. exato, exato. Exatamente, exatamente. E convido a quem não conhece o estuário do Tejo, mas se tiver a oportunidade de visitar e assistir, por exemplo, aos bandos de, atualmente ainda centenas ou milhares de maçaricos a voar, é um espetáculo de facto incrível. Entre novembro E e pensar março, não é? Mais ou menos nessa época exatamente, eles sobretudo entre começam novembro e março. em março, sim. Agora, no mês de janeiro, na Já começam a verdade, aparecer. já começam a aparecer, e há muitos espaços visitáveis no estuário do Tejo, onde podem ser, de facto, avistados bandos grandes ainda desta espécie, e de facto é um espetáculo muito bonito, e muitas vezes as pessoas até Uhum. desconhecem que temos aqui espécies que vêm de milhares de quilómetros, não é? São aves que voam milhares de quilómetros de zonas mais a norte, às vezes até da Islândia, para vir aqui, e depois muitas continuam as suas migrações para a África. Bem, nesta altura do ano estão a regressar, não é? Onde começar a regressar para as suas zonas de reprodução. E, portanto, têm também esse valor, digamos, não só para os habitats onde existem, mas também para a própria Claro, sociedade, claro, para os claro. humanos, não é? Por esse valor estético e cultural. Já agora que estamos ainda a falar aqui, a Maria Bial, desculpa, a Maria Dias, já estou a trocar-vos, a misturar os nomes. A Maria Dias estava a falar no estuário do Tejo, não foi, imagino eu, um objetivo central deste estudo, nada disso, mas em relação ainda ao estuário do Tejo, há estudos que tenham sido realizados que dão indicações sobre o número de espécies aqui no estuário do Tejo, estão a aumentar, estão a diminuir, já há alguns alertas? Martin, não sei se queres Martin, que responda tem eu, alguns posso indicadores? responder. Eu, por Sim, sim. aconso, fiz um estudo recente sobre isso. Sobre a Pois, Foi evolução Maria, das talvez publicado há espécies, sim. 2 anos. pode responder, Maria. Acho que sim. Posso responder? Sim, os Então, indicadores, o que é que dizem? os indicadores dizem que a população está relativamente estável, até Uhum. ligeiramente a aumentar. Eu não sei, confesso que não sei os números de cor, Sim, mas sim. posso já tentar descobrir em breve. O importante era Mas ter essa ideia, sim, sim. a população está relativamente estável nos últimos anos. Já houve indicações passadas de que poderia estar a diminuir, agora está aparentemente estável. Mas já agora quero fazer também uma ligação disso com este estudo, digamos. Sim, sim, Muitas já vezes as lá eu, populações sim. estarem estáveis, ou estarem a aumentar, ou estarem a diminuir, populações de espécies altamente Uhum. migradoras como é esta, pode até não revelar nada sobre o que está a acontecer aqui, certo? Tem que ser, lá está, tem que ser vista à escala de toda a rota migratória. Claro, A claro. espécie até pode estar a aumentar ou diminuir, não por causa dos efeitos locais, pelo que está a acontecer aqui, mas pelo que está a acontecer noutras zonas, ok? Claro. Portanto, às vezes a melhoria da gestão, a melhoria da situação noutras zonas da rota migratória pode nos beneficiar a nós também, digamos assim, a população até pode estar a aumentar, não Uhum. necessariamente porque as condições estejam melhores aqui, mas porque estão melhores em muitos outros sítios da rede com os quais o estuário do Tejo está Claro, ligado, claro. ok? E o inverso também pode acontecer. Martin Bialy, e é exatamente em relação a esta questão. Olhando agora para a rede, o estudo deu indicadores sobre destas mais de 1000 zonas úmidas em 46 países, onde as aves passam, desde a sua nidificação na Islândia até à Guiné-Bissau, que a Maria referia. Há aqui o estudo deu indicações de que as espécies estão mais ou menos estáveis nesta rede toda, nestes locais todos de paragem, ou já há aqui sinais de algum modo vermelhos em alguma destas zonas? Então, o que a gente fez no estudo foi tentar, então, estimar, em primeiro lugar, a importância de cada sítio dentro desta rede migratória do maçarico de bico direito. Depois de saber quais são as áreas relativamente mais importantes em termos desta conectividade, através dos movimentos. Depois estimamos, fomos ver a lista de sítios considerados mais importantes e menos importantes para maçarico de bico direito, e encontramos que uma grande parte, 46%, acho eu, se me lembro bem, destes sítios não são considerados importantes para esta espécie. Então, depois fomos ver quantas destas áreas são consideradas ou já designadas como áreas protegidas, então que tenham alguma proteção legal em termos ambientais, e também uma grande parte não tinha, por volta de 20%, se me lembro bem do valor.
mas não olhamos para o próximo passo, que é o que a Maria estava a referir, que é se estes sítios têm ameaças especificamente que têm efeitos para maçarico de bico direito, e se a gestão destes sítios é eficaz ou não, que é o próximo passo do nosso estudo. Então, este primeiro passo foi tentar identificar as áreas mais importantes e identificar as áreas que são consideradas importantes ou não pela lei. E agora o próximo passo é precisamente isso, é começar a olhar mais em detalhe para o que se passa nesses sítios, o que se pode dizer que talvez seria uma maneira de gerir o sítio de forma mais eficaz em relação a maçarico de bico direito. Porque um destes sítios, ou desaparecimento de um destes sítios, de uma destas zonas úmidas, de um ou dois, de uma ou duas, ou três ou mais zonas úmidas, pode ter impacto importante nesta migração. É isso. Ou não há propriamente, enfim, esta zona úmida já não nos serve, diz o maçarico de bico direito, vamos para aquela ali ao lado. Não é assim tão simples, pois não? Pois, exatamente. Então, temos também visto, e tem muitos estudos sobre a migração de aves limícolas, aves aquáticas, que tenham estado a ver que as aves não podem ser flexíveis em certos contextos, mas não sempre. Podem, individualmente, podem ser bastante fiéis a sítios, ou seja, tem indivíduos que nidificam na Holanda ou nidificam na Islândia que estão acostumados, tenham crescido a vir ao Tejo. Se o Tejo de repente não é adequado, não necessariamente conhecem outros sítios também bons para passar o inverno. Pois. Então, se de repente o Tejo não existir ou não é bom o suficiente para os apoiar, alguns vão conseguir encontrar Doñana na Espanha, por exemplo, ou outra zona úmida, mas muitos não, e muitos vão passar a sofrer com isso. Exato. Mais de 46 países, desde a Islândia até à Guiné-Bissau. De algum modo, vocês também aproveitaram, imagino eu, através deste estudo, para perceber melhor esta rota, não é? Com mais detalhe. Já tinham esta expectativa ou esta enorme rota por 46 países acabou por surpreender de algum modo os investigadores que participaram neste estudo? Maria? Então, é assim, nós de facto já tínhamos uma boa noção de que esta espécie utilizava muitos destes países e, Uhum. portanto, nesse sentido, não foi, digamos, uma grande novidade perceber a escala, digamos, em termos do número de locais e do número de países visitados pela espécie, porque lá está, já existia muita informação e muitos estudos de outros Sim, investigadores sim. eh, o que faltava de facto, e foi aquilo que nós tentámos fazer, foi perceber precisamente como é que estes sítios estavam conectados, como é que estavam ligados uns aos outros. Uh, Portanto, e perceber, aliás, a ideia nasceu precisamente de nós nos questionarmos aqui no estuário do Tejo, então estes maçaricos que aqui estão, nós sabemos que eles utilizam muitos outros sítios, mas quantos outros sítios? Será que estamos a falar que estas aves que estão no Tejo também utilizam só mais duas ou três zonas úmidas na sua rota migratória? Ou são sempre as mesmas zonas úmidas? Ou estão ligados a mais 10 sítios, mais 20 sítios? E, portanto, foi, digamos, o quantificar a força destas relações digamos, motivou este estudo. Claro, Portanto, aquilo que percebo nos isso. surpreendeu foi a magnitude, a quantidade de sítios que estão ligados a alguns dos sítios. Estes sítios top, que, como o Martin estava a falar, há sítios que de facto se destacam por serem muito mais importantes na rede migratória. São, por exemplo, podemos comparar, digamos, com um grande aeroporto como Frankfurt ou Dubai, portanto, pontos de encontro, digamos, na rede migratória destas espécies, onde muitas aves se encontram. Eu estava a fazer o paralelismo, digamos, com a aviação a nível mundial, não é? Mas Uhum. no caso dos maçaricos, esses sítios serão, por exemplo, o estuário do Tejo é um desses sítios, tem, digamos, um número de ligações a outros sítios excepcionalmente elevado, ok? Portanto, tem uma importância desmedida, digamos assim, desmedidamente Impressionante, alta impressionante. na rede migratória. Portanto, são verdadeiros, digamos, grandes aeroportos, e passo a comparação que neste caso se calhar nem é muito feliz, Sim, mas são, digamos, grandes pontos de encontro, chamemos-lhe assim, desta mas dá espécie, para perceber isso. relativamente poucos sítios.
E há pouco o Martin Bial falava nas preocupações de algumas zonas onde estas aves passam parte da sua vida e na zona específica no norte da Europa, onde há a zona de nidificação. Quais são os sinais os indicadores dessas zonas, Martin Bial? Porque é o princípio da vida, é o princípio da viagem e o retorno também. Como é que estão os estudos nessas zonas? Há sinais de perigo nas zonas Sim, de então. nidificação? Sim, depende do sítio, sítio para Sim. sítio. Mas então esta espécie, o maçarico de bico direito, tem duas populações ou duas subespécies que nidifica na Europa. Um que nidifica na Islândia e outro que nidifica no continente, e também no Reino Unido. Uhum. Então, a subespécie, ou a população que nidifica no continente, tem estado a decrescer desde os anos 60. E acho que tem decrescido quase metade da população, temos metade da população que tínhamos nos anos 60. Muito bem. Os últimos indicadores que eu tenho visto não indicam que isto está a melhorar. Talvez está a abrandar um pouco, mas está de facto ainda a decrescer. Mas na Islândia, pelo contrário, aí tem estado a crescer, mas mesmo assim, ainda a maior população é daquela do continente e este está ainda bastante em perigo. Muito bem. Para Sim. irmos terminando, e nesta altura alguém podia ter sido o início da nossa conversa, como é que se faz este estudo de uma forma mais concreta? Como é que se faz esta observação? Não é através de uma formação global de um bando de maçaricos. Há aves anilhadas, portanto estão registadas, são essas que a equipa foi procurando para perceber, para ter, obviamente, elementos concretos. Martin ou Maria, querem-nos explicar como é que é este trabalho? E suponho que elas continuam anilhadas, portanto continuam sob observação, não é? Sim, exatamente. Então, basicamente fizemos este estudo não sós, não foi só eu e a Maria, não Claro. é? A gente juntou uma grande colaboração, um grande grupo de investigadores que trabalha com essa espécie já há Cerca décadas. de 40 cientistas, pelo número que tenho aqui, 12 países diferentes, certo? Exatamente. Portanto, Exatamente. E eles muito já. mais que ajudaram, sim, ao longo Sim, Sim, desculpa. e então, não, não, eu é que interrompi. Portanto, há aves que estão anilhadas e são essas que são seguidas, digamos assim, não é? Então a gente utilizou, isto foi também um bocado uma novidade para este estudo, foi que a gente integrou três fontes de informação diferentes. Uma ou duas de facto que vêm de anilhas, então uma com anilhas metálicas que tem um código individual, não é? Um código único, e outros com anilhas de cor, que é basicamente uma sequência de cores que é também individual, é como um Uhum. código de barra ou qualquer coisa assim, que dá para as pessoas verem ao longe, sem precisar de apanhar o animal, para identificar a identidade daquele indivíduo. Mas também utilizamos aparelhos de seguimento, que são como pequenos GPS, que são então agarrados ao animal com um pequeno arnês, que dá-nos informação sobre as migrações. E com Vejo estes aqui que três. são cerca de, ou mais de 10 mil indivíduos com esses pequenos aparelhos GPS, o que Então é um número bastante interessante. Sim, sim, Martin. sim, sim. Dos GPS são por volta de 400, Há porque 400, estes sim. aparelhos são bastante caros, então 10 mil Sim. não Há dava. 10 mil é o No, no... total com GPS, Exatamente, sim. anilhas, por aí fora. Sim, sim. Exatamente. E então, sim, estas anilhas têm estado a ser utilizado durante sim, as últimas décadas e as pessoas têm anilhado os maçaricos aqui no Tejo, mas também na Holanda, no Reino Unido, na Islândia, em diversos sítios. E os aparelhos têm estado a ser utilizados mais recentemente. Mas então, juntando esta informação toda, a gente conseguiu então construir esta rede de ligações. Mas sim, voltando à questão das anilhas, sim, o problema, também a vantagem das anilhas é que é preciso observar os animais depois de os pôr nas patas dela, né? Sim. Ou é preciso apanhar com redes de anilha, de anilhagem, ou é preciso ir ao campo com binóculos, telescópios e tentar encontrar o animal. Uhum. E isto tem sido feito aqui no Tejo pelos investigadores que trabalham aqui, também por voluntários, mas também muito nas zonas de reprodução em Holanda, Islândia,
em que as pessoas estão a monitorizar as populações, precisamente para estimar, né, as tendências populacionais, se está a crescer ou não, e vem daí esta informação. As pessoas Muito estão bem. a observar os animais, identificar os indivíduos e depois registar na base de dados, e com este esforço todo de dezenas de pessoas ao longo das décadas, conseguimos esta massa crítica de informação. Um estudo que, já os dois referiram, vai continuar. Este momento é um momento de publicação na revista científica, no Journal of Applied Ecology. Claro, a publicação é recente, mas gosto sempre de perguntar isto aos dois, neste caso, se já tiveram o retorno dos vossos pares. Maria. Sim, sim, tem sido bastante, muito bem recebido mesmo. Ficámos contentes também porque o objetivo deste trabalho, na verdade, ia um bocadinho para além da questão do maçarico. A ideia era precisamente mostrar que esta metodologia era possível, digamos, criar uma espécie de um protocolo que pudesse ser então agora utilizado para outras espécies, noutros contextos, noutras zonas do mundo. E, portanto, desse ponto de vista, acho que foi muito bem recebido por outros colegas investigadores. Espero eu, agora, Uhum. de facto, apliquem uma metodologia semelhante nas suas espécies, nas espécies que estão a estudar, não são suas, nas que estão a estudar. Sim, Mas também devo dizer que era também um objetivo, e eu acho que temos estado a conseguir chegar um bocadinho além de outros cientistas. A ideia também é este estudo permitir, por exemplo, a quem trabalha na área mais da conservação, da gestão de áreas protegidas, etc., e criámos também uma ferramenta para facilitar isso, eh, mostrar precisamente este conceito de que é importante pensarmos não apenas nos nossos sítios, mas lá está, a importância que gerirmos a nossa área protegida, por exemplo, pensando num gestor de uma área protegida, pensar que ao gerir aquela área protegida está a ter um efeito, digamos, indireto em muitos outros locais na rede a do que ela mundo, não pertence, só não da é? Europa, Sim, na sim. rede a que ela pertence, exatamente, começarmos, digamos, a deixar de olhar apenas para, digamos, o nosso cantinho e perceber que aquilo que se passa no nosso cantinho tem um efeito, digamos, em muitos outros sítios do mundo. Portanto, não chegar apenas à comunidade científica, mas também chegar à comunidade de técnicos, de especialistas a trabalhar no concreto, no terreno, para, de alguma forma, em questões de impacto ambiental também, para de facto dar esse salto e perceber que a gestão que fazemos aqui tem repercussões noutras zonas. Portanto, eu acho que tem sido muito bem recebido e temos, já agora só para dizer, temos feito algum esforço para chegar a esse público também. É mais difícil saber, digamos, ter, digamos, o retorno e saber até que ponto é que estamos a conseguir ou não, porque não é, digamos, não é um contacto tão direto que temos como temos com outros cientistas, mas até agora, digamos, o retorno tem sido bastante positivo. Aí no fim também estávamos a falar desta ligações não é, para conservação. A gente também, é só para dizer que este estudo também foi apoiado por ONGs como o BirdLife, a BirdLife International, Uhum. e como no C3C, o BirdLife tem estado muito envolvido no desenvolvimento deste projeto, e é um bocado essa ideia, é tentar, sim, partilhar este método, esta abordagem sim, para a política de conservação para além de Portugal e para além desta espécie. Muito bem. Parabéns pelo trabalho e já agora continuação de bom trabalho, porque já percebi que este trabalho não terminou aqui, tem agora outros momentos, não é? Muito Obrigado. obrigada.